Hoje, uma característica que atrai e, ao mesmo tempo, afasta muitas pessoas de montar o seu próprio PC Gamer é a quantidade de opções de peças disponíveis no mercado, o que costuma confundir bastante a gente na hora de montar a nossa primeira máquina. Seja bem-vindo ao Tech Gamer Studio e nesse vídeo você vai descobrir quais são as principais peças necessárias para montar o seu tão sonhado PC Gamer. Podemos começar listando as principais peças do PC, que são o processador, a placa-mãe, a placa de vídeo, a memória, o armazenamento e o case ou gabinete, que é onde você guarda tudo isso. Agora, temos que pensar no fator limitante das nossas escolhas, nosso tão suado dinheirinho. O quanto você pretende investir na sua máquina determina qual o nível do seu PC. Após isso, você também deve considerar o objetivo do seu PC. O que você vai fazer com esse PC aí, cara? Tu vai trabalhar, vai jogar, vai editar ou de tudo um pouco? Bom, cada objetivo determina o nível de investimento que você vai precisar fazer e quais as peças que você vai investir. Um exemplo para isso é, se você vai fazer edição de vídeos, é muito importante focar na sua placa de vídeo e ter uma boa quantidade de memória RAM e armazenamento. Para jogos, o foco é sempre a placa de vídeo, logo depois do processador. Para trabalhos em geral, navegar em aplicativos leves, o foco é o processador e a RAM. Dito isso, vamos montar. Processador. Vamos começar escolhendo um dos lados da força. Mas como assim um dos lados da força? Hoje em dia, poucas são as empresas que conseguem um bom espaço no mercado na produção de peças para PC Gaming. Então, basicamente, se você vai montar um PC em 2020 e 2021, o seu primeiro pensamento é escolher em qual plataforma você vai se basear, na Intel ou na AMD. Escolha o seu lado da força, azul ou vermelho. Bom, no geral, as diferenças são poucas e o que vai te guiar é o preço e disponibilidade no momento da compra. Mas como eu comparo um com o outro, já que são marcas diferentes? Bom, a nomenclatura ou os nomes que a empresa dá para suas linhas de processadores facilita um pouco a nossa comparação. Muito superficialmente, você pode comparar um Ryzen 3 com um i3, um Ryzen 5 com um i5, um Ryzen 7 com um i7 ou um Ryzen 9 com um i9, respectivamente. Mas atente-se a não somente a linha, mas ao ano de lançamento. Ou seja, não se esqueça de incluir a geração e também o modelo do seu processador. Não vá somente pelo nome, não é porque é um i5 que o seu PC vai voar. A Intel faz um i5 desde 2009. Compare também os modelos dentro de cada geração com os modelos equivalentes em preço e data de lançamento da geração de mesmo ano do outro lado da força. Bom, boa pesquisa. Muito importante, muitas pessoas têm dúvidas no que são cores e threads, que são basicamente uma das partes mais importantes do que resume a potência de um processador. Bom, de novo resumindo, cores são unidades de processamento físico e os threads são unidades simuladas pelas físicas. De forma resumida, quanto mais, melhor. Agora vamos para a próxima peça, sua placa-mãe. Uma peça que deixa muita gente de cabelo em pé, mas é bem simples de escolher. Primeiro, você deve avaliar o processador que você escolheu e pegar uma placa-mãe com o socket compatível. Como assim? Para resumir, você precisa olhar nos dados do seu processador qual socket ou vídeos que falam sobre esse assunto. Placa de vídeo. Bom, essa aqui é a queridinha dos gamers, o objeto de desejo de muita gente e a provável solução dos seus problemas de desempenho com jogos. A famosa GPU ou placa de vídeo é a responsável por desenhar os quadros ou os gráficos que você vai usar e que você vai ver. Então, muita atenção com ela, ok? Aqui vamos nós escolher um lado da força novamente, só que desta vez é entre a NVIDIA e a AMD. Do lado verde nós temos as linhas GTX e RTX, que são as placas mais populares do mercado. E do nosso lado vermelho nós temos as placas RX, geralmente queridinhas do custo-benefício e que tem muito boas opções, principalmente com um custo menor. Dependendo da faixa de preço, e aqui depende do quanto você tem para gastar em uma GPU, os preços variam desde R$500 até o infinito e além. Você pode gastar basicamente R$20.000 com uma placa de vídeo. É isso aí. Então, defina a sua faixa de preço e vai na fé. Uma observação para quem está pensando em gastar pouco. Lembra que eu falei de APU? Placas de vídeo integrada e essas coisas? Bom,
Então está na hora de você saber o que é isso. Uma APU é basicamente uma placa de vídeo integrada a um processador, o que reduz o custo e também o desempenho. Mas, com toda certeza, vale a pena investir em um bom processador com uma APU satisfatória se você não tem dinheiro para comprar uma placa de vídeo dedicada agora. Então, em vez de você comprar aquela sua placa meia boca, uma GT 1030, uma RX 550, vai num processador com uma boa placa de vídeo integrada e no futuro é só você comprar uma placa dedicada. Memórias. Bom, chegamos nas tão queridas memórias. Vamos começar considerando as possibilidades. Número 1. Se você vai economizar e comprar uma APU, ou seja, um processador com placa de vídeo integrada, você precisa fazer um Dual Channel. Mas o que é isso? Bom, é quando dois pentes de memória, ou seja, duas unidades, estão trabalhando juntas ao mesmo tempo, na mesma frequência. Mas por que isso é tão importante para a minha APU? Bom, como você já deve ter notado, uma APU é significativamente menor do que uma placa de vídeo dedicada, o que quer dizer que ela não tem espaço para você colocar a memória dedicada para vídeo nela. Por isso, ela compartilha a memória com o sistema e tira um pouco da sua memória RAM normal para poder usar como memória de vídeo. Então, se você está pensando em colocar aquele pentezão de 8 GB básico, repense isso aí. Se você edita, procure um bom espaço no seu orçamento, no mínimo 16 GB de RAM. Para quem vai jogar com placa de vídeo integrada, vale a mesma máxima. Se você vai comprar dois pentes de 4 GB para fazer o Dual Channel, mas sem ter dinheiro para montar 16 GB, tenha cuidado na placa-mãe que você vai escolher. Se a sua placa-mãe tiver apenas 2 slots, você não vai conseguir aumentar essa memória RAM no futuro. Você vai ter que vender os pentes que você vai comprar e comprar outros. Ok? Ok. Atenção para as frequências. Basicamente são as velocidades que a sua memória gira, ou roda, ou processa, ou como você quiser chamar. Nas memórias DDR4, que são as mais comuns, as frequências mais usadas são entre 2133 e 3200 MHz. Procure a que sua placa-mãe aceite e sempre ative o protocolo XMP, assim você vai obter uma maior quantidade de desempenho dos seus pentes de memória. Além disso, preste muita atenção no tipo de memória suportado pela sua placa-mãe, se é DDR2, DDR3 ou DDR4. Se o seu PC é novo ou se você ainda vai comprar essas peças, muito provavelmente as peças serão DDR4. Então, fica de olho. Mas caso você compre peças mais antigas, olhe as especificações da sua placa-mãe ou da placa-mãe que você vai comprar. E vamos para o armazenamento. Em armazenamento, vamos começar explicando a diferença entre HD e SSD. Muita gente ouve por aí falando que SSD é muito bom, que SSD resolve todos os seus problemas e que SSD é a solução para um mundo melhor. Bom, basicamente um HD normal, ele parece um CD, onde as informações são gravadas usando uma agulha que escreve num CD mesmo. Tudo isso é feito fisicamente, o que gera desgaste e perda de velocidade. Já um SSD é um armazenamento sólido, muito mais rápido e com um desgaste pequeno. Então, tente incluir um SSD de pelo menos 128 ou 256 GB na sua compra, para colocar o seu sistema operacional e aqueles apps básicos lá. E para jogos, coloque um HD de 1 TB. Para quem edita, um SSD é essencial e, se possível, coloque um SSD bom e grande, para que você consiga colocar principalmente todos os seus programas de edição e uma parte dos arquivos dentro dele. Fonte de alimentação. Agora que você já decidiu o seu processador, a sua placa-mãe, sua placa de vídeo e quanto de armazenamento você vai usar, você precisa de uma fonte para alimentar tudo isso. E você tem que dimensionar conforme as peças que você escolheu. Mas aqui vai umas dicas de segurança. Primeiro, compre de marcas renomadas e confiáveis. Procure modelos com C80 Plus e IPFC ativo. Sem chave seletora, pelo amor de Deus. Chave seletora é um indicativo de que a fonte não é preparada para suportar um hardware novo. Fonte com chave seletora é uma fonte que indica que ela é antiga e não é tão eficiente. Pode acabar danificando os seus equipamentos e com certeza não vai proteger de uma descarga elétrica ou curto-circuito. Então, nada de chave seletora. Um extra, não use estabilizadores. Se a sua fonte ela é gamer, ela não tem chave seletora, se ela tem PFC ativo, ela está preparada para receber a energia diretamente da tomada. Ou seja, um estabilizador ou no break só vai danificar a sua fonte e, consequentemente, todo o seu hardware. Cuidado! Gabinete. E aqui vamos lá.
o tão subestimado, mas muito importante gabinete. Nunca subestime a importância do seu gabinete, ele faz toda a diferença. Para escolher um gabinete, fique atento ao formato da sua placa-mãe e o tamanho da sua placa de vídeo, se for dedicada, claro. Você não vai querer comprar um gabinete onde não caiba a sua configuração, certo? Fique atento ao airflow, ou seja, fluxo de ar do seu gabinete, para que ele não esquente muito e se torne um belo forno para sua configuração. Agora você já sabe o básico para montar o seu PC Gamer. Se você gostou, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e se aprofundar mais nesse tipo de assunto. Deixe o seu like para apoiar o nosso primeiro vídeo e comente se ficou alguma dúvida e qual hardware vocês querem em um vídeo dedicado, falando tudo sobre ele. Um abraço e boa jogatina!